Desenho na arqueologia, desenho e arqueologia. Não é possível ser-se arqueólogo sem se aprender a desenhar. O desenho é em si uma forma de descoberta, nas suas mais diversas vertentes. Quando nós vamos desenhar, os nossos, chamamos-lhe assim, edifícios, particularmente nas escavações, os nossos edifícios estão em ruínas. Isto é, os diferentes planos que nós temos são ruínas. Portanto, nós lidamos, sobretudo, com a falta de. Há uma ausência ali, não há só uma ausência das pessoas do passado, há também uma ausência de completude. Portanto, essa desorganização, quando registada no desenho, é muito mais evidente do que quando é olhada a olho nu. No campo, normalmente, o desenho, embora possa ser feito por técnicos muito experimentados a desenhar, ele é sempre revisto permanentemente pelo arqueólogo, porque precisa dessa tal compreensão e interpretação. A arqueologia no campo trabalha com sedimentólogos, geomorfólogos, etc. E a representação final, digamos, já não é uma representação empírica somente da fotografia, é uma compreensão. E nós, no desenho, incorporamos outros sentidos. É a visualidade, digamos assim, é o tato, porque nós apalpamos as camadas ou até desenhamos as pedras de acordo, muitas vezes, de acordo com o tato, porque isto corresponde até às escolhas do passado, muitas vezes. É evidente que eu também uso as novas tecnologias, a fotografia vertical, a alteração da fotografia por computador e tudo isso. Mas nada disto, nada disto substitui, digamos assim, o registro de um desenho. E não substitui porquê? Porque há um lado empírico do desenvolvimento da ciência que tem a ver, que está plasmado no registro. Este empirismo é muito mais palpável quando se desenha. O desenho clarifica. E clarifica e também clarifica para nós e para demonstrar. Nós trabalhamos segundo este nosso sistema, que é o cartesiano, e, digamos, em diferentes escalas, o nosso sistema é o sistema dos mapas, não é? Desde uma escala mais próxima ou uma escala mais distante, escolhendo os objetos de registro, é como um sistema cartográfico, não é? É sempre como, mesmo um desenho no campo, é um desenho orientado como um mapa. Não sei se quererá falar dessa escala dos objetos, que é o que nos chega, não? Nós, quando fazemos o desenho das peças, aquilo que é mais difícil de desenhar e que os estudantes, por exemplo, nos pedem, ensine-me a desenhar, estão sempre a dizer, ensine-me a desenhar, é o material lítico, é o material talhado, porque quem não sabe talhar, minimamente, não sabe reconhecer a incidência do gesto. O que é registado aqui, com uma técnica muito particular, é o talhe em si, o retoque. Portanto, no fundo, é o gesto técnico e até a sobreposição do gesto técnico. Lá está a compreensão. Se olharmos para a peça, se uma pessoa olhar para a peça, não consegue ver tudo isto de uma só vez. E num desenho vê. Portanto, o desenho mostra o que a peça, a olho nu, não mostra. É preciso até uma grande experiência de observação para fazer o desenho. Portanto, aqui, no material lítico, não é possível desenhá-lo, não sendo um bom técnico, chamamos-lhe assim, também, de reconhecimento
das técnicas de talhe e das cadeias operatórias. Na cerâmica já não é bem a mesma coisa. Uma cerâmica é desenhada de acordo com a sua visualidade. O desenho transmite melhor a alteração fisiográfica das coisas. Este lado demonstrativo, não é? Didático, por um lado demonstrativo para a compreensão, e este lado didático está sempre presente no desenho da arqueologia. Perguntava agora era o lado especulativo do desenho em arqueologia. Lembrava-me de uns desenhos que me mostrou há pouco, de umas perspectivas tomadas em campo sobre alguns castros. Penso que também na cerâmica, muitas vezes também usam o desenho com esse poder especulativo do que poderia ter sido ou cada uma dessas peças. Por um lado, na cerâmica, como falou dessa especulação, nesse salto, nós temos fragmentos, normalmente não temos o vaso completo. Nós conseguimos saber, a partir da forma, e se temos o fundo e o diâmetro, qual será a reconstituição formal. Isto é uma ferramenta fundamental para a investigação em arqueologia. E, portanto, perceber qual é a ideia mental, não é, o modelo até cultural daquelas pessoas relativamente à cerâmica, porque a cerâmica é um objeto, ao contrário dos líticos, é muito plástica. E, portanto, a completar a peça, a forma da peça é muito importante. Porque não é só para mostrar aqui, é para nós entendermos nós próprios. Depois, relativamente aos sítios, há vestígios em determinados locais e há topografias. Com base na documentação existente e na topografia, nas construções, fazemos, digamos, desenhos livres, desenhos mais ou menos livres, ilustrativos de como poderiam ter sido os sítios ao longo do tempo. Portanto, não há uma prisão ao restauro, não temos que restaurar nada. Em 3D não podíamos fazê-lo, porque o 3D exige medidas muito concretas e estas imagens fazem-nos imaginar o resto. Portanto, nós damos suficiente informação para depois se imaginar o resto. Mas, no fundo, são quadros. É o quadro de como foi. É como estar a pintar uma paisagem. Portanto, não podemos dizer que são desenhos científicos, porque eles não respeitam o rigor exato do que se teria passado no passado, mas, digamos, também não deixam de o ser, porque é a percepção que nós temos hoje de como as coisas poderiam ter sido. E fiquei muito surpreendida quando vi nestes fóruns internacionais as pessoas a reagirem muito bem a este tipo de, chamemos-lhe, ilustração e demonstração, complementada com outra, evidentemente, de forma que pediram este tipo de desenhos para as publicações científicas. Portanto, neste momento, existem publicações científicas com este tipo de desenhos, que não é só aqui, há outros até que representam as pessoas nas suas diversas atividades. Portanto, isto também faz parte, neste momento, do desenho em arqueologia. E do desenho manual, porque eu aqui só estou a falar do desenho manual em arqueologia. Portanto, a forma como esta técnica ainda é utilizada. No passado, era muito mais exclusiva, agora é complementada, mas continua a ter o seu lugar. Parece-me que a palavra boa foi essa, complementada. Não é complementar. É complementada.